Fala, meus amigos e minhas amigas do Ibagenscast, muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala aqui é o Manu e hoje eu tô aqui para dar para vocês o guia definitivo do grunge. Então se segura aí na sua cadeirinha de shopping que depois da vinheta eu volto pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, a minha missão de hoje é mostrar para vocês as bandas, discos e músicas essenciais para que você comece a gostar de grunge ou para você que já gosta, indicar para os seus amigos e para converter mais fiéis a esse estilo que eu tanto adoro. Então tem uma missão no vídeo de hoje, já que o público desse canal ele é primordialmente de fãs de power metal, metal melódico, metal progressivo, fazer um desafio para vocês, tá? Meu desafio é mostrar para vocês algo que vocês curtam. Então eu vou combinar com vocês que vocês vão comentar aqui, vocês vão ouvir as minhas recomendações. Calma, vocês não vão precisar ouvir nenhum disco inteiro. A cada recomendação que eu dar, eu vou falar uma, duas, no máximo 3 músicas de cada disco. E aí vocês vão dar uma conferida. Depois voltem aqui e me digam se vocês gostaram de algo ou se vocês não gostaram de nada. Se vocês não gostaram de nada, comentem aqui que eu perdi o desafio. Se vocês gostaram de alguma coisa, reconheçam e me deem um mérito, me deem um crédito, me agradeçam. Antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem um like no vídeo, nos seguirem aqui nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix, essa sexta-feira vai pro ar a entrevista que eu gravei com a Amilcar Cristófaro, baterista da Torture Squad, entrevista que ficou muito bacana. A internet do Amilcar não estava muito boa durante a gravação, então dá umas travadas, mas nada que comprometa o produto, dá para ver e ouvir muito bem. E eu também vou fazer aqui um pequeno jabazinho do nosso parceiro, o Marcelo Carvalho, ele que tem o curso Comunidade Mic, você que canta, que é cantor, vocalista, cantora e pretende melhorar a sua performance vocal, adquira o curso dele, Comunidade Mic, clicando aqui no link que está na descrição, que você fortalece e ajuda bastante o Ibagenscast. O Marcelo Carvalho é um cara que tem muita estrada, já apareceu em programas de TV, já teve várias bandas, é um dos maiores vocalistas e cantores aí do YouTube da atualidade. Você pode ir no canal dele e atestar isso, ver o tanto de covers que ele já fez e a versatilidade vocal dele. Ele disponibiliza esse curso aí para que você evolua e melhore sua performance. Beleza? Sem mais delongas, vou começar a fazer o meu essenciais do grunge, o meu guia definitivo para você ficar inteirado sobre o que é de melhor nesse estilo. Falar de grunge é um pouquinho difícil, porque o grunge ele é mais um termo, né, que denominou as bandas que surgiram nessa época, no final da década de 80, começo da década de 90, que tinham uma estética meio que desprendida das jaquetas de couro, dos rockstars, e uma sonoridade um pouco mais suja, mais crua, inclusive, sem músicos muito técnicos. Então, o grunge não é um estilo musical que tem uma característica em comum entre todas as bandas. Por exemplo, o heavy metal melódico, que é um estilo que tem levadas rápidas, riffs virtuosos, guitarras dobradas e tudo mais, né? Ou um ritmo específico, como é o rap, o samba. Então é difícil falar de grunge nesse aspecto. Por outro lado, assim, o grunge é um estilo muito abrangente, o que gera uma certa discussão. Eu vou indicar aqui algumas bandas que tem gente que fala, não, isso não é grunge, isso é mais alternativo. Mas qual que é a diferença exatamente do grunge para o alternativo, né? Fica a critério. Então eu vou dar aqui as minhas bandas, discos essenciais, e vou recomendar algumas músicas para que vocês ouçam, e aí fica aquele combinado. Vocês ouçam o que eu recomendar, pelo menos uma música de cada disco que eu recomendar, e aí vocês voltam aqui e comentem se vocês curtiram ou não. E se curtiram, o que vocês curtiram. Para começar, eu vou falar sobre uma banda muito bacana, que é uma banda de mulheres, que é o L7. O L7 é uma banda norte-americana formada em Los Angeles, em 1985, e que, curiosamente, não tem nenhuma das suas fundadoras de Los Angeles. A Suzy Gardner é de Sacramento e a Donita Sparks é de Chicago. A banda lança o primeiro disco, que é auto-intitulado, em 1988.
O segundo disco sai em 1991, e aí já é um disco lançado pela Sub Pop, gravadora que ficou mega famosa por lançar o Nirvana. Mas o disco que eu vou indicar é o terceiro disco da banda, que é o Bricks Are Heavy, de 1992. Esse disco conta com a produção do Butch Vig, o lendário produtor que produziu o Nevermind, do Nirvana, e é um disco que tem músicas pesadas, tem algumas músicas agitadas. Eu vou recomendar que vocês ouçam, e eu acho que aqui eu já vou ganhar o desafio de vocês, tá? Ouçam a primeira música desse disco, Wargasm, que é fenomenal, uma música curtinha, tem menos de 3 minutos, 2 minutos e pouco, e a introdução dela, ela é bem metal, ela tem uns riffs muito maneiros, muito legais, e eu tenho certeza que você vai gostar de cara. Fora isso, ouçam a música Pretend We're Dead, que é o maior sucesso da carreira da banda, uma música bem divertida, e é uma música que destoa um pouco do resto desse disco, tá? O disco ele é mais pesadão, mais carregado, mais sombrio e denso, e essa música, Pretend We're Dead, ela é mais animada, mais agitada, digamos assim, mais divertida. E é um disco muito bom, é um disco curtinho, tem 35 minutos, muito fácil de gostar, e eu acho que é um bom disco para ser um disco introdutório para quem quer começar a ouvir grunge. Beleza? Seguindo, eu vou recomendar uma banda para quem fala que grunge só tem em Seattle. Eu acabei de recomendar uma banda que não é de Seattle e agora eu vou recomendar uma que nem dos Estados Unidos é. Uma banda australiana formada em 1992. Estou falando, obviamente, dos australianos do Silverchair. Silverchair foi fundada em 1992, é uma banda australiana. Foi formada pelo Daniel Jones, pelo Chris Joanu e pelo Ben Gillis. E eram uns moleques, assim, quando eu digo moleques mesmo, porque eles tinham 13 anos quando a banda foi fundada. O primeiro disco, Frogstone, que já é muito bom, ele é de 1995, mas a minha indicação é o segundo disco da banda, que é o Freak Show. Esse disco é espetacular, pesadíssimo, uma porrada sonora, e quando eles lançaram esse disco, o Freak Show é de 1997, eles mal tinham completado 18 anos, saca? Eram moleques mesmo, e estavam fazendo um puta sucesso. Já tem muita gente que despreza o Silverchair, considera eles uma banda de pop rock. A guinada deles pro pop se dá depois do Freak Show, na verdade depois da década de 2000, mas esse disco é mega pesado, é muito bom, e eu indico, as duas primeiras músicas desse disco vão te fisgar de cara, Slave e Freak. Essas duas músicas eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Beleza? Mais uma recomendação, minha próxima banda é uma banda sobre a qual eu já falei aqui, uma banda que não é tão conhecida, que é e uma banda que gera um pouco de debate, tá? Algumas pessoas consideram essa banda rock alternativo. Eu já vi gente denominando eles como rock espacial, vai saber o que isso significa, que é a banda Failure. O Failure é uma banda formada em Los Angeles em 1990 e pouquíssimo conhecida do público, pelo menos aqui do Brasil, mas que eu particularmente adoro, e eu vou recomendar o disco que eu sempre recomendo deles, que é o Fantastic Planet, disco lançado em 1996, pouco antes deles entrarem em hiato, né, eles dão uma pausa em 1997, mas esse disco é maravilhoso, e eu vou recomendar as faixas Smoking Umbrellas e The Nurse Who Loved Me. Smoking Umbrellas e The Nurse Who Loved Me. Essas duas músicas são fantásticas, mas o disco todo assim é maravilhoso, cara. É um disco que se ouve de cabo a rabo. É um disco que tem 17 músicas, se eu não me engano. Mas as músicas são curtas, não é tedioso. É muito gostoso de ouvir o disco. E eu tenho certeza que quem ouvir vai curtir e vai me agradecer por ter indicado essa banda, tá? Seguindo, eu vou falar de uma banda que é meio que um clássico cult dos fãs de grunge, que é o Temple of the Dog. O Temple of the Dog, ele é fundado em 1990, e aí finalmente na nossa quarta banda a gente chega em Seattle. A banda ela foi formada por 2 membros de uma banda chamada Mother Love Bone, em homenagem ao Andrew Wood, que era vocalista da Mother Love Bone e que morreu de overdose em 1990.
esse cara ele era visto como o próximo rockstar da cena, saca? Ele acabou morrendo de overdose. E aí, 2 ex-membros da Mother Love Bone, o Stone Gossard e o Jeff Ament, eles decidiram formar uma banda temporária em homenagem ao Andrew Wood, para gravar um tributo para ele, e chamaram 2 amigos até então desconhecidos, que eram o Mike McCready e o Ed Vedder, um tal de Ed Vedder, e também chamaram 2 músicos amigos de uma banda que estava despontando na cena de Seattle, que eram o baterista Matt Cameron e o vocalista Chris Cornell, do Soundgarden. E com essa formação eles lançam esse disco que é icônico, que é o Temple of the Dog. Para quem não conhece, eu fortemente recomendo as faixas Say Hello to Heaven e Hunger Strike, que virou um clássico, fez muito sucesso, não tanto sucesso quando lançou, fez mais sucesso, assim, ela virou um hit depois que o Temple of the Dog acabou, por conta do fato de que os 4 primeiros membros da banda que eu citei, do Temple of the Dog, o Stone Gossard, o Jeff Ament, o Mike McCready e o Ed Vedder, eles se juntam depois disso e formam uma banda que é um tal de Pearl Jam, que é a minha próxima indicação. E o Pearl Jam ele é formado em 91, e em 91 mesmo eles lançam aquele que é um dos melhores discos de estreia da história do rock, que é o Ten. Então, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido algumas músicas desse disco, mas, cara, é uma arrasa quarteirões de hit, assim. Tem Once, Even Flow, Alive, Jeremy, Black. Então, eu recomendo que vocês ouçam, se já não ouviram, Even Flow e Alive. De preferência, a versão do acústico. Do acústico MTV, que eu acho muito bacana. Quando o Pearl Jam estoura, e assim, é um estouro mesmo, a mídia descobre que o Ed Vedder, que os 4 membros do Pearl Jam tinham o Temple of the Dog como projeto, e aí a música Hunger Strike também faz bastante sucesso. Então esse aqui fica mais uma recomendação, o disco 10 do Pearl Jam. Mas a Temple of the Dog não era feita só dos 4 membros que viriam a ser do Pearl Jam, né? A banda também tinha o Matt Cameron e o Chris Cornell, que eram membros até então do Soundgarden. Soundgarden, que foi uma banda fundada em meados da década de 80 pelo guitarrista Kim Thayil, esse cara aqui, e o então, pouca gente sabe disso, baterista e vocalista Chris Cornell. O Chris Cornell era baterista da banda, depois ele deixa a banda, entra um outro baterista e depois entra aqui o Matt Cameron. E aí o Chris Cornell ele vai para guitarra e para o vocal. Essa é uma das minhas bandas favoritas da vida, assim, e eu vou recomendar 2 discos que são absolutamente diferentes, por exemplo, do Ten, do Pearl Jam. Eu vou recomendar o Bad Motor Finger, que é um disco de 1991. Ele é lançado, inclusive, no mesmo dia do Nevermind, do Nirvana. E esse disco ele é pesadíssimo, é um disco muito agressivo, tanto em linhas de guitarra, de baixo e de bateria, como nas linhas vocais do Chris Cornell. O Kim Thayil já falou que esse disco era a visão deles do que era o metal pesado, o thrash metal na época. E aqui eu vou recomendar que vocês ouçam as músicas Rusty Cage, que chegou até a ser regravada pelo Johnny Cash, e Outshine, que também já foi regravada pelo Stone Sour. Esse disco é maravilhoso, é um disco irrepreensível, assim, do começo ao fim. Eu ouço do começo ao fim, sem pular nenhuma faixa. E, obviamente, eu vou recomendar esse disco aqui, que para mim é a obra-prima do Soundgarden, que é o Super Unknown, de 1994. Tem resenha desse disco aqui no canal, de tanto que eu gosto dele. Fiz questão de botar uma resenha desse disco. E eu recomendo que vocês ouçam. Vou recomendar 3 músicas desse disco, tá? Black Hole Sun, não tem erro. Não tem como não gostar dessa música. E o clipe é muito interessante. Fell on Black Days. E também vou recomendar Spoonman, que é uma outra música que fez muito sucesso na época. Agora a gente vai para uma banda
que é uma banda perigosa de se recomendar, porque é uma banda que eu demorei muito, eu não suportava ouvir, Smashing Pumpkins. E é uma outra banda que gera debate, tem muita gente que fala que não é uma banda de grunge, muita gente coloca no segmento, e eu também coloco, por conta da sonoridade mais crua, principalmente dos discos que eu vou indicar. O Smashing Pumpkins é uma banda de Chicago, que foi formada em 1988 e é liderada pelo guitarrista e vocalista Billy Corgan. E as minhas recomendações são os discos Siamese Dream, que é um disco que eu curto pra caramba, assim. O Siamese Dream é um disco de 1993. E do Siamese Dream, cara, assim, eu decidi indicar essa banda, botar essa banda nas indicações, porque, como eu disse, é uma banda que eu demorei muito pra curtir, mas eu sempre gostei da música Today, desse disco aqui, do Siamese Dream. Então eu vou indicar as músicas Cherub Rock, que é a música que abre esse disco, e Today. O clipe da Today é muito legal, muito, muito bem feito, inclusive. E eu também vou indicar este disco aqui, que é perigosíssimo, mas é obrigatório, que é meio que a obra-prima do Smashing Pumpkins. Eu, na verdade, prefiro o Siamese Dream, mas esse disco fez muito sucesso, inclusive ganhou um Grammy para a banda, que é o Melancholy and the Infinity Sadness. E é um disco que tem os maiores hits da banda, como Bullet with the Butterfly Wings, Zero. Eu vou recomendar uma trinca, sendo que a primeira música é uma introdução, tá? A primeira música é a faixa título, Melancholy and the Infinite Sadness, que é uma introdução no piano muito bonita, seguida da música Tonight, Tonight. O clipe dessa música é maravilhoso também, eu acho sensacional, e é com orquestração, é fantástico, cara. E a música Jelly Belly, que é um metal, assim, uma música que tem muita influência de heavy metal, pesada, uma sonoridade bem suja, com os vocais do Billy Corgan, que são vocais nada comuns, é difícil encontrar um vocalista que cante igual ele, mas eu acho interessantíssima a sonoridade. Eu acho perigoso recomendar esse disco, porque ele é um disco que tem muitas músicas, são 26 ou 28 músicas, não lembro, é um disco duplo, inclusive. Então eu acho que tem muita música que podia ser retirada daí desse disco, eu mesmo que adoro o disco hoje. Então é uma recomendação um pouco perigosa, mas eu acho obrigatória, porque tem umas músicas que são realmente, assim, por inspiração por parte do Billy Corgan, e uma banda que hoje eu adoro. Tá aí a recomendação do Smashing Pumpkins. Agora eu vou recomendar a banda mais famosa da cena, que é o Nirvana. E uma curiosidade que pouca gente sabe, o Nirvana não é de Seattle. O Nirvana é de Aberdeen, Washington, que é perto de Seattle. Eles se estabelecem em Seattle, mas não são de lá. A banda lança o seu primeiro disco, que é o Bleach, sem essa formação, tá? Porque o Dave Grohl ainda não fazia parte da banda. O Dave Grohl ele entra em 1990 e a partir daí a banda lança os 2 discos que eu vou indicar. Em 1991, eles lançam o Nevermind, e goste você ou não, o Nevermind ele é uma revolução. Ele significa uma revolução na música. É um disco que a gravadora, eu já li que esperava, nas projeções mais otimistas, 200 mil cópias, vender 200 mil cópias. Se vendesse 200 mil cópias já seria um retorno muito bom para a gravadora, e o disco vendeu mais de 30 milhões de cópias. Dizimou o hard rock farofa dos anos 80, e não só o hard rock farofa, como também a música pop, o hip hop, que tomavam conta da música geral, assim, do mercado, da cultura pop, do mercado pop. O Nirvana tirou o Michael Jackson do topo das paradas. Então, goste você ou não, esse disco é uma verdadeira revolução. O clipe de Smells Like Teen Spirit é uma verdadeira revolução musical na indústria da música, na cultura musical, e é um disco que eu acho espetacular, assim, irrepreensível do começo ao fim. Mas eu não vou recomendar Smells Like Teen Spirit, eu vou
recomendar as faixas Lithium, que para mim tem uma certa influência de bossa nova, posso estar enganado, e In Bloom, que é a segunda faixa desse disco. O clipe é sensacional de In Bloom. Depois do Nevermind, eles lançam um outro disco que eu acho espetacular, igualmente espetacular. O In Utero, ele é muito bom. Tem gente que fala que ele é melhor que o Nevermind. Eu já discordo disso, tá? Mas eu acho ele tão bom quanto. E desse disco eu vou recomendar Serve the Servants, que é a música que abre o disco, que é muito boa. E a música que virou hit do disco, que é Heart Shaped Box. Assistam um clipe dessa música. O clipe dessa música é muito... A fotografia desse clipe é maravilhosa. Simplesmente maravilhosa e fenomenal. E a música é muito boa. Tem mais duas bandas aqui para eu recomendar. A primeira delas é o Alice in Chains, que é uma banda que eu amo de paixão. É mais uma banda de Seattle. E essa banda se mantém muito relevante até os dias de hoje, tá? O último disco do Alice in Chains, que é o Rainier Fog, que eu gosto bastante, inclusive foi indicado ao Grammy. Mas eu vou indicar os dois primeiros discos da banda, que, assim, não tem como, cara. São os dois melhores discos da banda, que são o Facelift, de 1990. E aqui eu vou recomendar as duas primeiras faixas, que são We Die Young e Man in the Box. E depois desse disco, em 1992, eles lançam o Dirt, que é um disco que completou 30 anos e saiu resenha aqui no canal. E desse disco eu vou recomendar as faixas Them Bones e Wood. Acho que não tem erro. Vocês vão gostar dessas duas músicas. E para finalizar, eu vou recomendar uma outra banda que eu idolatro, que eu amo de paixão, que é o Stone Temple Pilots. Eu deixei para recomendar o Stone Temple Pilots por último, porque é a única banda que eu vou recomendar 3 discos. O Stone Temple Pilots é uma banda formada em San Diego e é uma banda que, principalmente na década de 90, ela era muito popular, mas ela era aquela banda ame ou deixe. Tinha muita gente que amava, muita gente que odiava. Ela já ganhou prêmios de melhor banda e de pior banda na mesma premiação, saca? De tão amada e odiada que essa banda era. Quando eles lançam o primeiro disco da carreira, que é este disco aqui, o Core, eles foram muito comparados ao Pearl Jam, muito por conta da faixa Plush, que é uma das faixas desse disco que eu indico. Eu vou recomendar as faixas Wicked Garden e Plush, do Core. Quando saiu a faixa Plush, muita gente achou que era uma música do Pearl Jam, por conta dos vocais do Scott Weiland. E o Core, ele é de 1992. Havia acabado de sair em 91, tava bombando o Pearl Jam, e aí sai a música Plush. Muita gente achou que era o Pearl Jam. E aí, quando viram que era uma outra banda, começaram a associar o Stone Temple Pilots como uma mera cópia do Pearl Jam, que não é o caso. Existem, inclusive, registros do Stone Temple Pilots ensaiando, demos do Stone Temple Pilots, da época, acho que de 89 ou 90, época na qual eles nem se chamavam Stone Temple Pilots, eles se chamavam Mighty Joe Young. Eles tocando Wicked Garden, por exemplo, e com o Scott Weiland fazendo os mesmos vocais, saca? Numa época na qual o Ed Vedder sequer era conhecido. Então, o Stone Temple Pilots não copiou o Pearl Jam. O Stone Temple Pilots é mais velho do que o Pearl Jam, na verdade. O Pearl Jam, ele surge depois que acaba a Temple of the Dog. Os membros decidem seguir com o Pearl Jam. E esse disco Core, ele é maravilhoso, cara. Inclusive, rendeu um Grammy à banda pela música Plush. Eu também vou recomendar o segundo disco da banda, de 1994, que é o Purple. Que tem uma das capas mais estranhas que eu já vi na minha vida, honestamente. Mas desse disco eu vou recomendar as faixas Meatplow, que é a música que abre esse disco, que é uma música pesada. É difícil de classificar esse som, cara. É uma música pesada. Eu adoro os vocais do Scott Weiland nessa música. E também vou recomendar a música Vaseline, que virou um clássico da banda.
E além desse disco, eu vou recomendar também o disco número 4, que é um disco de 1999. E esse é o quarto disco da banda, tá? Antes desse disco, eles lançam um disco chamado Tiny Music, que eu particularmente adoro, mas eu prefiro não recomendar ele, porque eu acho que é um disco de mais difícil assimilação, digamos assim. E esse disco número 4, ele é um outro disco que eu ouço assim do começo ao fim, sem reclamar de nenhuma faixa, cara. Eu não acrescento nem tiro nada. Desse disco eu vou recomendar 3 faixas. Vou recomendar a primeira faixa, que é a Down. Eu vou recomendar a faixa Sour Girl, que é um clipe que virou clipe, é um clipe que fez bastante sucesso, inclusive. E vou recomendar a faixa que fecha esse disco, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida, que é uma música chamada Atlanta. É maravilhosa, assim, os arranjos de orquestra desse som são lindíssimos, lindíssimos. E reparem que eu já elogiei algumas músicas do grunge pelo peso, outras pelos arranjos de orquestra, outras de piano. Então vocês podem notar que é um estilo que não tem bem um padrão. Assim, as bandas são bem diferentes entre si. Mas eu acho que é isso. Recomendei as bandas e discos da minha preferência. E fica o meu pedido para vocês. Peguem as músicas que eu indiquei e deem uma fuçada aí no YouTube, no Spotify, deem uma escutada. E assim que vocês escutarem, pode demorar um dia, uma semana, um mês, voltem aqui e comentem o que vocês acharam dessas músicas. Beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. E eu pretendo fazer um vídeo um vídeo definitivo sobre o New Metal. O que vocês acham? Comentem aí, deixem nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com o Amilcar Cristóforo, da banda Torture Squad. Tranquilo? Até a próxima e falou!